Olá, bem-vindos a todos e todas a uma transmissão direto aqui do dia presencial da sessão de encerramento da Gasweek 2024, diretamente de Brasília. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar muito rapidamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que gentilmente abriu a sua agenda hoje para conversar com a gente aqui da EPBR. Ministro, obrigado, o senhor acabou de fazer uma abertura, né, dando um tom das discussões hoje do gás para empregar e dentro do governo, os objetivos do governo para essa política para o gás natural, né? Que eu lembro que o senhor já mencionava isso na sua posse, o presidente Lula também mencionou isso na posse. O que o senhor pode contar para a gente de hoje, como é que está esse planejamento do Ministério? O Ministério está concluindo os estudos, a sua equipe técnica concluindo os estudos, reunindo os estudos do gás para empregar, e agora a ideia é tentar fazer uma agenda infralegal de governo para mudar esse cenário? Primeiro, destacar a importância da Gasweek. Obrigado. É um fórum muito qualificado para a gente debater essa fundamental e imprescindível política pública para desenvolver o Brasil, para desenvolver a nossa indústria. É importante dar dados: 70% da indústria química nacional está ociosa por falta de competitividade do gás. Nós, infelizmente, somos conhecidos no setor mineral como exportador de commodities. Apenas 8% do nosso minério de ferro é briquetizado no Brasil, a primeira etapa da sua industrialização. 92% parte para Oman, uma outra parte para o Golfo do México, devido à falta de oferta de gás, devido ao alto preço do gás, em consequência dessa pouca oferta, e questões são muito óbvias para nós. Nós reinjetamos no nosso gás offshore, que são o gás extraído junto com o petróleo nas nossas plataformas, muito acima da média mundial. Isso precisa de ser revisto. Há uma política das petroleiras muito clara de que o gás não é uma prioridade. Tanto é que nós tivemos, e aí eu quero em primeira mão anunciar que graças à política liderada pelo presidente Lula, que deixou claro que nós precisamos aumentar a oferta de gás para reindustrializar o Brasil, gerar emprego, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, combater a desigualdade. A única forma sólida é através do emprego, e que nós não abriremos mão de discutir com todas as nossas ferramentas, tanto da formulação de política pública quanto a regulação, ferramentas que possam fazer com que o gás no Brasil seja mais competitivo e com menor preço. Ele é fundamental, inclusive, para a transição energética. No mundo, o gás é conhecido como uma fonte de transição. Então, até no setor elétrico, ele é importante, já que as nossas térmicas ancoram, em muitos momentos do dia, momentos de maior pico, ancoram a segurança energética e fazem a transição porque descarbonizam, dispensando o óleo diesel das térmicas. Então, nós estamos trabalhando em diversas frontes. O gás para empregar andou muito. Teve uma colaboração e empenho muito grande do meu colega ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. O presidente Lula cobra fortemente uma mão firme do Estado. Infelizmente, nós atravessamos uma fase muito negra do setor energético brasileiro, onde o governo anterior, e principalmente sob uma liderança de um super-ministro, que era o ministro Paulo Guedes, via que o Estado mínimo, ou seja, entregar o setor energético totalmente, em todas as suas mais variadas fontes, exclusivamente para o setor privado, resolveria o problema, inclusive de demanda e preço. Isso não era verdade, causou danos, inclusive comerciais, ao Brasil, desindustrializou o Brasil, porque o gás que ele prometia, que chegaria a $10, chegou no final do governo anterior a 16 a 18 dólares a 1 milhão de BTU. Então nós estamos trabalhando e estamos fazendo políticas que são políticas todas de curto, médio prazo, para que a gente possa, assim, aumentar a oferta, olhar o gás de forma holística. Nós temos que olhar a América do Sul, nós temos o potencial de gás da Argentina, de Vaca Muerta, nós temos o potencial de gás da Bolívia, que vem em diminuição de produção. Nós temos a possibilidade de estudar, e eu tive com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, que quer fazer um debate com o setor privado nacional de gás, para que olhe a possibilidade tanto do gasoduto na região do Chaco, paraguaio,
tanto da exploração do potencial nessa região, mas também da possibilidade de reduzir o transporte passando com a infraestrutura pelo Paraguai. Então, são muitas as possibilidades que estão sendo estudadas nesse programa que é tão importante para o Brasil, que é o Gás para Empregar, com resultados efetivos para aquilo que nós vamos buscar de forma extremamente vigorosa. Mais oferta de gás, choque na oferta de gás, para que a gente tenha menor preço e reindustrialize o Brasil, gerando emprego e renda. O senhor mencionou que essa proposta dessa rota do Paraguai, que seria mais uma alternativa para essa integração, veio do governo paraguaio, certo? A intenção, qual seria a intenção deles, qual seria a vantagem disso para o Brasil? Porque é mais uma oportunidade, investimento, né? A exploração do gás local e também a possibilidade de eles estarem aumentando a segurança energética do Paraguai. O que seria importante para o Brasil? A gente aumentar também a nossa oferta, porque essa infraestrutura poderia chegar ao Mato Grosso, aumentando assim a infraestrutura nacional, chegando e interligando a infraestrutura nacional. Nós sabemos, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul nós precisamos de retomar a produção de fertilizantes, de uma fábrica que a Petrobras no passado investiu muito dinheiro, muito recurso, sim, e que não concluiu a fábrica em consequência de muitos fatores, mas também da oferta de gás. Então, nós estamos com uma visão muito holística desse processo. Criamos e anunciamos hoje um comitê de monitoramento constante para que a gente ajude no licenciamento, a gente destrave os investimentos, para que a gente possa acreditar piamente de que o BMC-33, que foram 50 bilhões de reais anunciados pela Equinor e outras parceiras no chamado Bloco Pão de Açúcar, que vai trazer 18 milhões de BTU para o Brasil, aumentando a oferta de gás, a gente acelere esses investimentos. Também SEAP, em Sergipe, é uma política holística do gás. Não podemos também deixar de destacar que o gás onshore no Nordeste brasileiro vem crescendo muito a sua produção, o que demonstra a necessidade de nós voltarmos ao debate na exploração de outras fontes alternativas do gás onshore no Brasil. Última pergunta, ministro. O senhor mencionou na abertura que é importante participar desses fóruns e estar em discussão com a sociedade, também demonstrar o que o presidente Lula pensa sobre o tema. Depois a gente já está no segundo ano do terceiro governo do presidente Lula e a gente sabe que num momento diferente, né, do mundo. Hoje a transição energética é um tema muito claro, a emergência climática é um tema muito claro e uma prioridade também para o governo. E o gás natural, combustível da transição, não deixa de ser fóssil. É algo que os ambientalistas sempre colocam. Então eu queria perguntar para o senhor, depois desse primeiro ano de tantas discussões, tantos debates, 2 reuniões de CNPE, em que esses temas foram tratados, o que o presidente Lula pensa hoje? Eu sou daqueles que vejo que os extremos não contribuem. Os extremos não contribuem. O que contribui é a boa política. A boa política, ela tem uma palavra que deve ser um mantra para todos nós, que é o diálogo permanente. Para que a gente possa se equilibrar entre segurança energética, melhores preços da energia para desenvolvimento nacional. Nós sabemos que todas as fontes energéticas são imprescindíveis no crescimento do país, não só pelos tributos que geram, mas também e principalmente pelo vigor que dão à economia nos diversos setores, metalúrgico, químico e aí por aí vai. Nós não podemos, eu repito, continuar sendo conhecido como um país exportador e apenas extrativista, exportador de commodities. Nós temos que dar um salto à frente e reindustrializar no Brasil é fundamental. O Brasil, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem autoridade para fazer essa discussão da sua pluralidade energética. Por quê? Porque é o país que tem a melhor matriz energética do mundo. Nós temos 88% de energias limpas e renováveis no setor elétrico. Nós ainda, infelizmente, temos que reconhecer e somos e temos a fonte energética do petróleo e do gás. Por que eu digo infelizmente? Porque a transição energética ela já podia ter acontecido lá atrás. Por exemplo, se os países ricos e industrializados tivessem cumprido com o acordo de Copenhague e tivessem investido no mundo os 100 bilhões de dólares que se comprometeram.
Se o Acordo de Paris de 2015, os países industrializados tivessem debatido, através de uma governança global que o presidente Lula tanto defende, a regulamentação do artigo 6º, que é a criação do crédito de carbono internacional. Nós temos o pulmão do planeta, que é a nossa Amazônia, mas nós temos na nossa Amazônia 20 milhões de brasileiros que precisam ser integrados na dignidade. Então nós temos que, e eu tenho defendido muito isso, respeitar a taxonomia das matrizes energéticas e as diversas rotas tecnológicas, respeitando a soberania de cada país. E a rota tecnológica do Brasil é a defesa da sua pluralidade energética. O gás é um instrumento reconhecido no mundo como um combustível de transição. Ele é fundamental para o crescimento nacional, para a nossa indústria, e nós não podemos prescindir dele. Por isso eu repito, os extremos não contribuem. Quando fala ambientalistas, eu acho que é muita gente, porque o que eu quero dizer com isso? Quais ambientalistas? Porque eu conheço milhões de ambientalistas que reconhecem no gás combustível de transição. E já tem uma faixa dos ambientalistas que defendem que não. Portanto, esse debate é um debate salutar, um debate natural, mas a posição que eu entendo coerente com um país que tem tantas potencialidades como o Brasil, que precisa gerar emprego, gerar renda, combater a desigualdade, fazer inclusão social, tem que seguir o caminho da transição energética justa, inclusiva e equilibrada. E o Brasil tem autoridade para isso, em especial nesse momento onde o presidente Lula volta pela terceira vez a ser grande líder, não só do Brasil, mas da América do Sul, e liderar um debate internacional para que a transição energética se dê de forma equilibrada entre os países industrializados, que já combateram a desigualdade, que já fizeram inclusão social, e os países do sul global, que ainda contribuem muito com a questão da sustentabilidade, mas que não são rentabilizados por isso. É a política equilibrada de o mais estrito respeito à legislação ambiental, sem perder a leitura clara e cristalina de que nós precisamos gerar emprego, gerar renda para poder construir um país mais justo. Perfeito, está mais do que respondido. Ministro, obrigado por ter enfrentado a agenda hoje, para estar com a gente aqui. Conte sempre. Pessoal, daqui a pouco a gente está de volta.